do Flamengo pra cima do Vasco. Flamengo, 1, 2, 3, 4, Vasco 1. 4 Flamengo com um golaço de placa do Ayrton Lucas. Vasco 1. O bicho vai pegar, Guilherme Silva. Diga lá, Guilherme. O bicho vai pegar. O Flamengo goleia o Vasco no Maracanã. Vasco 1, Flamengo 4. Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Pedro marcaram para o time rubro-negro. E Jair de pênalti descontou para o Vasco e ficou nisso. 4-1 do Flamengo para cima do seu maior rival no Clássico dos Milhões. O Vasco continua na zona do rebaixamento e o Flamengo sobe ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro. E a partir de agora nós vamos falar muito de Vasco e Flamengo na Jovem Pan. Essa goleada, essa vitória rubro-negra que dá um certo alívio para o lado do técnico Jorge Sampaoli, que viveu na semana passada momentos de crise, muitas informações em relação ao vestiário do Flamengo, mas agora a equipe ameniza a crise da semana passada. E no Vasco continua numa situação muito complicada com o técnico Maurício Barbieri na corda bamba. E nós vamos falar muito disso com Fausto Favara, Fábio Piperno, Márcio Reis e com você aqui no YouTube da Jovem Pan Esportes. O Piperno vai se posicionar para eu poder acioná-lo aqui na Jovem Pan, porque o assunto é muito sério, muito importante, né, Piperno? Essa vitória do Flamengo escancara a diferença entre o elenco rubro-negro e o elenco cruzmaltino. O Flamengo não fez um grande jogo nos 90 minutos, mas conseguiu matar a partida em 45 minutos, ou seja, no primeiro tempo, e com o Vasco começando melhor. O Vasco teve algumas boas chances logo no início da partida, mas depois se perdeu ali durante a partida inicial, nos inícios, né, do jogo, e aí ficou nisso, 4-1 a vitória rubro-negra. Piperno. Antes de tudo, boa noite mais uma vez, Guilherme. Bem, agora a gente viu uma imagem, né, do Gerson saindo de campo, ó, ele tá dando entrevista e tal, e ele tava colocando a mão no ombro esquerdo, né, não sei se... enfim, foi alguma coisa séria, diga, macho. No final da partida ali, quando o juiz apitou o final, ele se ajoelhou, ele estava agachado de cócoras e com a mão no ombro esquerdo. Veio o departamento médico e começou a auxiliá-lo. Ele estava reclamando de dores realmente no ombro esquerdo. Foi desde o final da partida, por isso que ele está com a mão no ombro ali. Pô, tomara que não seja nada de mais sério, ele é sempre um jogador importante. E assim, o Flamengo fez hoje um bom coletivo para o jogo de quinta-feira. Quinta-feira o Flamengo vai jogar contra um time de futebol, um time que tem padrão, né? Vai definir, vai começar a definir uma possível classificação para a próxima fase da Copa Libertadores, e aí fez um coletivo de luxo hoje contra o seu maior rival. Só que a gente está falando de um time que é o campeão da América do Sul contra um outro que, infelizmente, nesses momentos é um Vasco com padrão Série B, aliás, talvez nostálgico aí da segunda divisão do futebol brasileiro, jogou uma partida compatível com isso. Tomou 4-0 no primeiro tempo e o massacre só não foi maior na segunda etapa porque o Flamengo, o seu Guilherme, se desinteressou do jogo. E ainda sobre esse Flamengo, o Piperno, Fausto também vai se posicionar por ali para conversar com a gente, junto com o Márcio Reis, o pessoal se organizando por aqui. Foi um massacre, né? Dá pra dizer isso, Piperno, um massacre do Flamengo, principalmente pelo primeiro tempo. 4-1, não só pela atuação, mas eu digo mais pelo placar, porque se não fosse o pênalti, seria um 4-0. O pênalti salvou um pouquinho o Vasco de digamos assim, uma manchete um pouco mais de catástrofe, mas o resultado em si chama a atenção, né, Piperno? Sem dúvida, porque veja, quando o Campeonato Brasileiro começou, o Vasco ainda fez um ou outro jogo razoável, quase ganhou do Palmeiras, chegou a fazer 2-0, então deu ao torcedor uma falsa impressão de que esse time poderia ser competitivo no Campeonato Brasileiro. Mas
Em início de campeonato, essas coisas, às vezes, essas aberrações, né, às vezes acontecem. Por exemplo, o Flamengo andou perdendo jogos aí que normalmente não perderia. O Vasco começou com uma campanha razoável. Então, assim, a gente já viu, por exemplo, o Criciúma liderar o Campeonato Brasileiro e na sequência cair. O próprio Vasco, né, no último dos seus muitos rebaixamentos, ele chegou a ser líder quando era treinado lá pelo Ramon Menezes. E aí inventaram até o ramonismo, né? E que, enfim, a seleção aí, sub-20, né, enfim, testemunha de como é o ramonismo, né? E aí o Vasco, naquele mesmo ano, também caiu. Então, veja, o Vasco, de algumas rodadas para cá, ele caiu na real. O time é muito fraco, não é competitivo, vai ter que mudar muita coisa. O Barbieri não consegue dirigir bem essa equipe. Aliás, o último ano dele lá no Bragantino também já havia sido abaixo da crítica. Então é claro que é um Vasco que vai ter que melhorar demais. E o Flamengo sobrou. O Flamengo tem um belo elenco, vai se acertando com o Sampaoli. Eu acho que ainda tem questões a resolver em momentos contra times mais qualificados. Ainda eu acho que falta profundidade. Não gosto do trio Thiago Maia, Pulgar e Gerson. Eu acho que dois deles já são mais do que suficientes, mas o São Paulo encontrou essa forma mais segura de jogar. Então vamos ver na quinta-feira, quando aí sim esse time do Flamengo vai ter um teste muito mais real do que esse de hoje. E aí, Fausto Favara, foi o melhor primeiro tempo do Flamengo com o técnico Jorge Sampaoli? Você estava ali nos bastidores questionando a minha fala quando eu disse que o Flamengo foi um massacre. Você concorda, discorda? Como é que você viu esse Flamengo hoje contra o Vasco, Fausto? Em termos de resultado, foi um massacre. Agora, para quem se acostumou a ver o Flamengo jogando de uma maneira encantadora, ainda deve esse futebol. O Flamengo ainda deve esse futebol. O Flamengo tem um elenco, jogadores, e a prova disso é o resultado de hoje. Que, se quisessem, mostrariam muito mais do que estão mostrando, né? É até difícil falar, você fazer qualquer crítica depois de um resultado como esse, né? Se as pessoas começassem a entender um pouquinho mais que não é uma crítica para você que não seja construtiva, é uma crítica construtiva. É uma crítica onde a gente quer ver o Flamengo apresentando o melhor futebol, mostrando o melhor futebol. Não tô dizendo que tem que jogar igual o time do Jorge Jesus, mas tem que jogar de uma maneira mais segura, vamos dizer assim. E o Flamengo, pelo menos até o momento da temporada, é um time bastante estável, né? É bastante instável. Então, não dá pra saber o que vai acontecer no próximo jogo do Flamengo, por exemplo, né? O time que é o Viga? O time do Palmeiras, por exemplo, fazendo um comparativo, porque é o grande comparativo entre Flamengo o grande comparativo dos últimos anos é entre Flamengo e Palmeiras. O time do Palmeiras é um time mais estável. Apresenta um grande futebol sempre? Não. Mas é um time de bons resultados, um time mais seguro em campo. Um time que você fica com menos receio de não ver passando por uma próxima fase de uma competição. E o Flamengo não, essa temporada do Flamengo não é uma temporada que você tem certeza de nada. Agora, que a gente sabe que tem condições para ser um super time, porque tem um super elenco, tem um bom treinador, né? Tem uma torcida absurda que espalhada em todo o Brasil, onde o Flamengo estiver, vai estar apoiando o Flamengo. Então o que a gente cobra é que o Flamengo possa mostrar um futebol mais seguro durante a temporada, para assim brigar por títulos, porque tem time para isso, tem jogador para isso. Eu discordo um pouquinho do Fausto, porque eu acho que falar isso, criticar ou pedir um futebol mais vistoso depois de uma vitória de 4-1 contra o maior rival, mesmo com o Vasco nessa situação, eu acho um pouco demais. Querendo ou não, Fausto, Piperno, mas eu não tô pedindo só uma coisa. Já que você tá indo contrário à minha opinião, eu não tô falando especificamente desse jogo. Eu não tô falando especificamente desse jogo. Assim, mas assim, se a gente for desse jogo aqui, seria uma imbecilidade da minha parte você falar que o Flamengo não apresentou nada. Não, o Flamengo apresentou um bom futebol, um grande primeiro tempo, nada que foi tão encantador pra assim. Ganhar de um Vasco completamente mas não tem a dúvida. rendido. Mas não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Eu só acho que durante a temporada
A gente não pode falar isso. Se você falar isso do Flamengo, eu já vou começar a estranhar, porque aí não é normal você falar que o Flamengo é um time extremamente seguro, é um time que apresenta um bom futebol, é um time que encanta. Não tá pronto, já perdeu 11 jogos essa temporada. Não está pronto, mas, por exemplo, tem aqui um recorte dos últimos 8 jogos do Flamengo sem derrotas. Está embalando, podemos dizer assim. São 5 vitórias, 3 empates, já com o resultado de hoje. O Sampaoli em 14 jogos, 7 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Marcou 29 gols, sofreu 15. Ainda é um time, por esses números, que sofre muitos gols. Você estava comigo no jogo no Blense e Flamengo? Estava. Estava comigo uma no jogo. Atuação. Estava comigo no jogo Cruzeiro e Flamengo? Estava. Tá tudo também nesse pacote aí que você tá falando. Tudo nesse pacote. Não fez grandes atuações, no jogo Flamengo e Corinthians? Você viu o jogo Flamengo e Corinthians? Vi, jogou mal e ganhou. É o que eu tô querendo dizer. O time do Flamengo, se você se contenta com o Flamengo jogando dessa... Não citando hoje. Jogando dessa maneira, pô, o torcedor do Flamengo sabe que o Flamengo pode entregar, mas muito mais do que vem entregando. É um super time, é um super elenco, tem condições pra entregar mais e vai entregar mais, mas precisa embalar. Não, eu sei, eu concordo com você, precisa apresentar um futebol mais vistoso, mas neste início de trabalho do Sampaoli são apenas 14 jogos, Falso, não dá pra gente sem dúvida. Cobrar tanto assim, e é uma vitória de 4-1, repito, contra o maior rival contra do o Flamengo. Vasco, que não tá jogando absolutamente nada, é o time de Série B e que muito provavelmente, se continuar assim, vai voltar pra Série B. Márcio Reis, Flamengo 4, Vasco 1. Diga, Márcio. Bom, Gui, então, o Flamengo é um time que ainda está em evolução, que pode demonstrar muito mais. Eu acho que esse Ayrton Lucas é um jogador muito interessante, já não é dessa partida, mas desde o começo da temporada, é um dos principais jogadores do Flamengo. Acho que merecia até uma chance na seleção brasileira, já que está nessa fase de experimentação. Por que não levar um Ayrton Lucas? Um jogador agudo, um jogador que avança bastante, um jogador que ataca, um bom jogador, um bom valor e um jogador jovem. Então talvez seria um bom nome para a seleção brasileira que está nessa fase de experimentação de laterais esquerdos, nessa escassez de laterais. Mas assim, o Flamengo é um time que ainda tem muito que evoluir. Hoje não jogou o Gabi, não jogou os principais jogadores também, não tiveram todos ali. O Arrascaeta é um jogador que tá voltando, que tá se reencontrando ainda. O Arrascaeta não jogou o máximo que a gente já viu ele jogar hoje. Então é um time que ainda vai se encontrar, que ainda pode evoluir muito mais. Tá naquela curva de ascensão. Acho que o Flamengo ainda pode render muito mais do que rendeu hoje. Já o Vasco, uma situação muito delicada. Só tem o Campeonato Brasileiro pela frente, não tem outras competições, está focado só nisso. Seu grande objetivo é se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, mas com a partida apresentada hoje, é um time completamente perdido. Até o próprio Maurício Barbieri colocou uma escalação errada e é um cara que parece que não tem muito comando, que não tem muito o que fazer. Você via ele ali, ele estava realmente apático na beira do campo. Não é um treinador que pode ser o treinador do time do Vasco da Gama. Já já nós vamos falar mais do Vasco e dessa situação, mas ainda em cima do Flamengo, Piperno, hoje você mesmo destacou, por exemplo, algumas atuações. O Ayrton Lucas, que marcou o gol, o Eric Pulgar, o Pedro, que não jogou bem, mas marcou o gol, e o Gerson, que também fez um dos gols. Mas em relação, por exemplo, Ayrton Lucas e Eric Pulgar, o que você pode falar desses jogadores? De fato, o Ayrton Lucas talvez seja ali o melhor jogador do Flamengo na temporada. No início do ano jogava ao lado do Pedro os dois melhores, mas hoje o Pedro já caiu bastante de produção e hoje o Ayrton se destaca ali na lateral esquerda, e o Eric Pulgar, que marcou hoje um golaço, o gol de abertura do placar, também jogando muita bola nesse meio campo do Flamengo. Eu acho que o Ayrton Lucas é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Eu já falo isso faz tempo, né? É um jogador de quem eu gosto muito, acompanhei a carreira dele no futebol da Rússia, porque naquela época, inclusive naquele momento, eu trabalhava em um canal que exibia o campeonato russo. E ele fez Que campeonato o senhor não fez? Você tá me chamando de velho. Não, mas peraí, você já fez russo, ucraniano, já japonês. Fiz turco. Já fez tudo. Chinês. É lógico. Inclusive em chinês, você sabe que eu aprendi uma meia dúzia de palavras lá em mandarim, mas a primeira delas foi pijou, cerveja. Aquilo que você tem que pagar para nós de vez em quando. Mas aí ele é um jogador muito bom pro padrão do futebol brasileiro. Então, agora, a crítica que eu fiz também, não a ele, mas ao posicionamento dele em alguns dos últimos jogos, é que o Flamengo jogando com esse trio formado pelo Gerson, o Pulgar e também o Thiago Maia, e às vezes o Flamengo
com outro jogador no ataque que caia pelo lado esquerdo, às vezes o Flamengo fecha o corredor do Ayrton Lucas, e ele é um jogador que mais dá profundidade esse time do Flamengo hoje. Então, às vezes, o Flamengo perde isso. Então, esse é um detalhe tático que o Sampaoli vai ter que acertar. Agora, é um time em evolução, é um time em construção, e o detalhe que eu acho mais animador, no jogo contra o Fluminense, o Sampaoli mostrou que ele também é alguém que, quando precisa, sabe jogar travando o adversário, muito mais fechado, diferente daquele tradicional estilo São Paulo de ser. Eu tava lendo aqui no chat, né? Só sobre o Ayrton Lucas também, antes de falar o que eu li aqui. Eu acho que ele tá realmente vivendo o melhor momento da carreira dele. O Ayrton Lucas é um jogador extremamente importante para esse time do Flamengo, né? Sem nenhuma condição do Felipe Luiz entrar novamente como titular no time do Flamengo. O Ayrton Lucas se assegurou ali e tem condições até do pessoal começar a olhar para ele em termos de seleção, porque tá convocado e é o melhor de todos. É um jogador que tá vivendo um grande momento, tá num super time que é o time do Flamengo, um grande potencial para crescer cada vez mais, enfim. Mas aí eu tava lendo aqui a respeito da questão física, o Viga fala muito sobre isso, o Pilhado fala muito sobre isso também. A questão física do Flamengo preocupa mesmo, porque segundo tempo o Flamengo fisicamente cai demais, mas essa sequência que o Flamengo teve na temporada, ela realmente pegou. Ela pegou nesse elenco do Flamengo. É o time que mais jogou. Mas é uma das coisas que mais tem que se prestar atenção daqui pra frente no time do Flamengo. A questão física. Não é fácil ter uma sequência como a que o Flamengo teve. A sorte é que o Flamengo tem um elenco recheado de bons jogadores e dá pra fazer essa mescla, né? Mas isso claramente a gente percebe a questão física no segundo tempo caindo no Flamengo. Ô Fausto, além da questão da preparação física ruim, e isso ficou nítido, o Flamengo fez 5 jogos a mais do que vários dos times grandes do Brasil. Por quê? Porque ele disputou 2 partidas pelo Mundial do outro lado do mundo, jogou contra o Palmeiras a Supercopa e fez 2 partidas a mais lá contra o Del Valle. Até aí todo mundo quer jogar, né? Não, sim, mas ele, por conta disso, ele jogou mais vezes do que todo mundo. Então é natural que o desgaste fosse maior. Agora, fora isso, dava de fato a impressão de que o Flamengo desde o começo do ano estava muito mal preparado. E o que é de se estranhar é que é um time que teve 42 dias de férias, porque desde o fim do ano passado o Flamengo o elenco já estava na flauta, então ficou descansando muito tempo e demorou para recuperar a melhor condição, coisa que vai voltando gradualmente a exibir agora.